Na moto, existem alguns itens de conforto que às vezes a gente acha que é supérfluo, que é frescura, como é o caso aqui, ó, da bolha ou para-brisa aí na motocicleta, né? Se realmente você tem uma moto que a bolha ela funciona, ela te protege, provavelmente se algum dia você se desfazer dessa moto, você vai sentir muita falta desse equipamento. É a mesma coisa aquela pessoa que tem uma moto partida elétrica e migra para uma moto partida no pedal, uma moto que tem um cavalete central e depois você vai para uma moto que não tem, uma moto que tem um indicador de marcha e você vai para uma moto que não tem. Então são itens que parecem besteira, parece supérfluo, mas quando falta você sente demais. E nesse vídeo em especial eu vou falar um pouco sobre bolhas ou para-brisas para motocicletas, né? Bolha original, cristal, fumê. Vamos falar um pouco sobre defletores aí para utilizar na bolha e bolhas alongadas. Tudo isso nesse vídeo mostrando ali na bancada e na prática em algumas motos que estão aqui comigo. Mas antes disso, já sabe, né? Dá uma moralzinha pro Motofilé, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, dúvidas ou sugestões, escreve aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo. Recomendo demais depois que vocês assistirem esse vídeo, dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Primeiro link é o link da Linktree. Lá eu compartilho uma série de links de produtos que fizeram sucesso aqui no canal Motofilé. Inclusive algumas bolhas ou defletores que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai estar lá no Linktree. Links atualizados que eu mesmo reviso toda semana com bom preço e vendedores confiáveis. Segundo link da descrição é um link de um grupo de ofertas da comunidade Motofilé, né? Você clicando nesse link você vai entrar numa comunidade Motofilé, você escolhe um grupo de ofertas e é só aguardar, eu mesmo vou compartilhando as ofertas lá com vocês dentro desse grupo. Como eu trabalho com e-commerce, para mim aparece muita coisa filé, muito preço bom de vários vendedores, vários marketplaces e eu coloco esses links aí para vocês no grupo de ofertas Motofilé. Terceiro link é um link de um curso que eu desenvolvi com meu irmão do canal Posso Ver com a Mão. Se você pensa em comprar ou vender a sua moto aí no mercado particular, esse curso tem um material muito top que vai ajudar demais você. Depois que assistir esse vídeo, eu recomendo ir lá assistir. É um vídeo curtinho nesse terceiro link que explica realmente do que se trata esse curso. Mas vamos lá, né? Esse vídeo a gente vai direto ali para a bancada. Eu vou mostrar para vocês as diferenças entre bolha alongada, uma bolha clara, uma bolha escura, defletor. E vamos fazer alguns testes aqui em alguma moto que eu tenho na prática, né? Mostrando como é que funciona uma bolha e outra, tirando algumas medidas e vendo, auxiliando vocês aí realmente a aumentar o conforto da moto que tem bolha e colocar uma bolha, às vezes, numa moto que não tem bolha. Como é o meu caso, né? Eu gostava muito da NC, ela tinha, coloquei uma bolha alongada que me protegia completamente do vento e aí eu migrei para a Vulca que não tem bolha, mas eu consegui uma bolha top para colocar nela e o meu conforto em viagens voltou. Talvez esse seja o caso de vocês e nesse vídeo eu vou apresentar. Até para quem nunca provou aí da maravilhosa experiência de conduzir uma moto que tenha realmente uma bolha eficiente, esse vídeo vai cair como uma luva. Bora para a bancada conhecer um pouco mais sobre bolhas e defletores. Bom, então eu coloquei aqui na bancada para vocês dois tipos de bolha e um modelo de defletor, certo? Então no primeiro momento eu tenho aqui a bolha da Give, que é a bolha que eu utilizo atualmente aí na Vulcan 650. Qual o diferencial dessa bolha Give até em relação a esse outro modelo que eu deixei aqui, que é uma bolha alongada, tá? Da XZX, tá? Que é um modelo de bolha que eu utilizava na NC 750. Tá? A bolha da Give, ela é comercializada nas versões fumê cristal, tá? Do jeito que ela está aqui, tá? Vejam que ela é uma fumezinha clarinha, né? E na versão cristal mesmo, que é a mais tradicional. Como a Vulcan, ela é uma moto, né? Eu utilizo ela na minha Vulcan, e a Vulcan é uma moto toda preta, toda escurecida, então eu achei que ficaria mais bonita uma bolha fumê. Às vezes as pessoas até ficam na dúvida, não vai atrapalhar à noite e tal. Não atrapalha em nada, funciona perfeitamente. Essa bolha da Give, ela é bem interessante. Eu até cheguei a comprar algumas bolhas para utilizar na Vulcan, aquelas bolhas universais e tal. E eu não me adaptei, achei muito material muito fraco, muito simples, eu não gosto desse tipo de coisa.
Tá? Então a da Give, veja o acabamento dessa bolha. Tá? Eu vou deixar o link na descrição. Olha o acabamento do material. Olha os cortes, a espessura, a estrutura metálica. Tá? E vocês vejam que ela está fora da Vulcan. Por quê? Vou mostrar já já como que ela fica na Vulcan e como que é a instalação. Depois que você instala os suportes, tá? Tanto aqui da parte do cristal quanto lá no guidão, para você colocar e tirar a bolha são só 2 parafusos que você vai mexer. Então às vezes quando eu quero andar com a bolha eu coloco, quando não quero eu tiro. Então até nisso essa bolha tem essa praticidade, né? Essa bolha universal da Give. Tá? Outra questão, né, é a bolha alongada. Né? No caso dessa daqui na Vulcan, ela funciona muito bem. Aí é onde entra os prós, os contras, os detalhes das características de cada moto e cada bolha. Né? Existem motos que tem bolha e a bolha não serve para nada, é só um enfeite. Existem motos, como é no caso da NC, que era a moto que eu tive anterior à Vulcan. A NC com a bolha original, ela direcionava o vento justamente para o meu rosto, ou seja, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Então, de repente, se você tem motos que a bolha direciona o vento para o seu rosto, ou seja, acaba atrapalhando, de repente uma opção seria utilizar um defletor, né, que seria essa peça aqui, e eu já mostro ela em detalhes. Ou uma bolha alongada, que seria, no caso, essa daqui. Né? Se eu colocar até por cima da bolha da Give, né? Olha a diferença de tamanho de uma bolha para outra. Vou subir a câmera para vocês verem. Olha a diferença de altura de uma bolha para outra. Né? É muita diferença. Né? Então, com esse modelo de bolha alongada, para mim já resolveu o problema. Eu que tenho 1,80 m já resolveu o problema na NC, porque ela jogava o vento para cima. Quando a NC ainda estava com a bolha original, eu coloquei o defletor. O defletor ele funcionou, tá? Esse defletor ele é uma peça que ele é encaixada aqui assim, ó, né? Então ela aumenta a altura da bolha, né? Só que ele acaba gerando um certo barulho, ele acaba gerando uma certa turbulência, tá? Essa parte metálica me incomodava, ficava bem na direção assim da minha visão, tá? Então às vezes é interessante você pesquisar no mercado, e eu vou deixar o link aí, de repente partir para uma bolha alongada. Né? Que daí você fica com esse campo de visão todo limpinho aí para você. Se você não encontrar, aí sim partir para um defletor. E até dependendo do tipo da sua moto, às vezes o defletor ele não atrapalha. Ele tem uma série de regulagem de ângulos aqui também, né? Então você encaixa lá e consegue deixar ele assim, consegue movimentar, ele fica bem interessante. Tá? Então assim, basicamente é isso. Só para um efeito de comparação, eu vou passar para vocês as medidas aqui da bolha da Give, que é uma bolha universal, né, que é uma excelente opção para quem tem moto, quer colocar uma bolha e não tem bolha. Isso aqui serve desde você colocar numa Titan até numa Harley Davidson, serve em vários modelos de moto. Ele tem muito ajuste, tá? Então aqui, ó, ela vai ter 50 centímetros de largura na parte mais larga aqui da bolha, 50 centímetros. Aqui na parte superior ela tem 34 centímetros e a altura total da bolha é pegando aqui na lateral assim, ó, aqui tá dando 47 centímetros e se for pegar no meio, 50 centímetros. E se eu for pegar aqui no meio, 50 centímetros de altura, tá? E é até interessante esse grau que ele tem aqui, porque ele deixa ainda uma parte do vento, dependendo da regulagem que você passar, que você ajustar, né, a bolha, na moto ainda passa um pouco de vento aqui para você rodar com a bolha em dia de calor e ainda ter algum tipo de refrigeração. Já a bolha alongada, tá? Nesse caso aqui, né, uma bolha alongada da NC 750, ela... por que eu gostei dessa bolha da XZX, tá? Porque ela pega todas as medidas, né, o formato da bolha original. A única coisa que eles fazem é esticar esse complemento aqui. Tá? Então, nessa bolha, o comprimento total, a altura total está aqui em 58 centímetros. Isso aqui é de uma NC 750 2022 em diante. Tá? Então, 58 centímetros a altura, para quem quer ter a referência aí. A largura aqui no ponto mais largo da bolha, 40 centímetros. E a largura aqui, nesse outro
pontinha aqui, 36 centímetros. Tá? Então, um equipamento bem interessante, bem top. E ainda é possível ainda, né? Se você quiser colocar no modo over ainda, colocar o defletor encaixadinho aqui, né? E ainda você fazer as regulagens. Eu já vi gente andando assim também. Tá? Você consegue colocar ainda um defletor. Tá? Medidas do defletor. Né? Esse aqui é um defletor da Atacama. A marca dele é Atacama. Eu vou deixar aí o link também. Esse defletor ele tem 25 de comprimento aqui no ponto mais distante. E aqui na altura da base até a parte superior aqui ele tem 13 centímetros. Tá? Uma dica que eu dou toda vez que vocês forem instalar uma bolha, principalmente uma bolha alongada aí na moto de vocês, como no caso da NC. No caso da NC a bolha ela é presa num suporte numa estrutura de plástico onde é presa o painel, a bolha original, uma estrutura frágil. Tá? Uma dica que eu dou quando vocês forem instalar a bolha alongada na moto de vocês ou até mesmo um defletor é prestar atenção aonde está sendo feita a ancoragem dessa bolha. Por quê? Porque às vezes o excesso de vento aqui em cima pode quebrar a estrutura onde prende a bolha. No caso da NC, o que eu fiz na minha NC na época? Eu comprei aquele suporte de GPS. Deve custar aí na faixa de uns 100, 150 reais, não mais que isso. Vou deixar o link na descrição também do modelo que eu comprei para mim, que era uma 2019. Então eu coloquei um suporte de GPS, porque a estrutura do suporte do GPS, que era justamente presa aqui, né, por trás da bolha, é uma estrutura de ferro. Então a estrutura da moto é tudo de plástico, mas a do GPS era de ferro. Então ele formou uma espécie de sanduíche entre a estrutura do painel, né? Entre a estrutura do painel, aí entrou uma peça de ferro que é a estrutura do GPS, ele fez aquele arco por cima, né, segurando tudo, fazendo como se fosse uma estrutura ali de uma viga, né, e depois veio a bolha por cima e travou. Sempre rodei com a moto aí durante mais de um ano, pegando estrada, andando para valer, nunca tive problema de quebrar nada, de trincar nada, certo? Agora o que eu vou fazer? Vamos colocar essa bolha Give lá na Vulcan para vocês verem como é que fica e já fazer algumas comparações dela com o defletor, as regulagens possíveis aí que dá para a gente fazer, beleza? Então vejam que aqui na Vulcan a instalação é bem simples, já tem os suportes que acompanham a própria bolha, tá? Ele já fica permanentemente instalado na moto, reguladinho. Eu até deixei uma marcação com fita aqui para saber até onde eu tenho que encaixar, que é uma posição que eu já testei, que já funcionou certinho. Então eu só encaixo aqui, ó, só corro a bolha para cá. Tem só dois parafusinhos, né, que eu preciso dar uma afrouxada neles aqui, ó, com uma chave Allen, tá? Que eu já deixo até no kitzinho ali de ferramenta da Moto Fácil. Tá? Solto aqui um pouquinho. Porque ele que ele agarra a bolha, né? E daí depois que eu solto eu já consigo fazer a instalação normal. Dou umas batidinhas assim, ele vai até a marcação que eu deixei e pronto. Aí é só eu dar uma travada nele, aperto novamente. E aperto o outro também. Daqui a pouco eu tiro a câmera do GoPro, daqui a pouco eu tiro a câmera aí do suporte e mostro para vocês como é que funciona na prática. Então esses são os pontos de fixação que vem original, tá, na bolha da Give, tá? São esses daqui. Esses são os parafusos Allen que eu tenho que soltar, frouxar, né, para a bolha encaixar. Veja que eu ainda deixo uma opção de passar um pouco de vento ali para onde eu estou, tá? Vou sentar na moto para mostrar para vocês a visão que eu tenho com a bolha aí, ó. Essa é a minha visão. A câmera está justamente na altura do meu olho. Essa é a visão que eu tenho. Ou seja, ela quebra todo o vento, né? Aí esse vento, ela ainda, como ela tem um grauzinho aqui em cima, ela faz assim, né? O vento ele passa por cima da minha cabeça. Então é muito conforto nas viagens, tá? E olha a estrutura da bolha, né? Os pontos de fixação são só 2 pontos, mas o negócio ele fica travado, não dá barulho, não tem turbulência, tá? Olha aí de frente para a moto, né? Fica muito legal. Essa cor fumê também combinou muito com a cor da moto, certo?
E tem também, né? Olha o grau aqui, ó. Olha o grau que eu digo, tá vendo? Esse grauzinho aqui é o segredo dessa bolha, porque daí o vento, né? Ele faz assim, ó, ele joga o vento para cima, não pega no nosso rosto, no rosto do piloto, né? Agora aqui, se você ainda quiser aumentar ainda mais a altura, aqui é a opção do defletor, né? Você coloca ele aqui, isso aqui é o cristalzinho, aí você vai ficar bem mais alto. Vou colocar uma posição do meu olho aqui, aí sim ele vai cobrir toda a minha visão. O que me atrapalhava na NC era justamente esse ponto aqui, né? Porque ele ficava mais baixo, ele ficava bem no meu ângulo de visão. Então, dependendo da moto que você tiver, isso aqui pode atrapalhar, certo? Agora vamos pegar a bolha alongada e fazer uma comparação. Agora aí, para efeito de comparação da bolha alongada, vejam, né, a quantidade de material que ela tem a mais aí. Tá vendo? Ela é bem mais alta do que uma bolha da Give, que já é uma bolha alta, né? Vou colocar uma do lado da outra. Vejam aí a diferença, né? Então, na prática, o que a bolha alongada faz? Né? Além de ela ter também aquele pequeno ângulo, igual eu expliquei para vocês que a Give tem, embora o da Give seja bem mais acentuado. Tá? Mas o que a bolha ela faz aqui, a alongada? Ela simplesmente faz o papel da bolha original com o defletor. Né? Vou colocar o defletor para a gente ter uma ideia. Então, aí, tá vendo? Ela faz o papel de uma bolha original, né? Como se tivesse com o defletor. Ela ainda é um pouquinho mais alta ainda, né? Esse é o diferencial aí. Vou alinhar um pouquinho uma com a outra aqui, ficando mais ou menos aqui. Ela ainda é um pouquinho mais alta, coisa de uns 5, 6 centímetros mais alta, né? Tá, então é isso daí, pessoal. Às vezes as pessoas, né, já tiveram, né, moto com bolha que realmente faziam diferencial, né, em termos de conforto, e de repente muda para uma outra moto que não tem. De repente vocês podem ter essa opção aí da Give, que é um produto de excelente qualidade. Eu vou deixar os códigos da bolha Give, se eu não me engano, a 660 é a Fumê e a 600 é a Cristal, né? É um produto que em 2024 está na faixa de uns R$700. Ela é cara, mas é aquilo que eu sempre digo, produto de altíssima qualidade, e a gente tem que ser esperto, né? Tem que ser inteligente. Como é uma peça universal, quando você for vender a sua moto, você tira, né? Às vezes, por exemplo, eu instalei um protetor de carenagem aqui na Vulcan. Se eu for vender a Vulcan e a minha ideia é comprar outra Vulcan, beleza, de repente até tiro. Mas não, vou vender a Vulcan e não vou comprar outra Vulcan. Então, vai com o protetor. Para que eu vou querer o protetor? Mas a bolha eu posso instalar em alguma outra moto, né? Então, custa caro, mas acaba se tornando um investimento. Porque vai melhorar muito o seu conforto, proteção de bicho batendo, pedra batendo, esse tipo de coisa, né? A moto fica legal, fica bonita também, e o conforto é outra história. Beleza? Então é isso daí. Dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários que eu vou respondendo todo mundo. Também na descrição do vídeo, lá no finalzinho, tem o meu e-mail e meu número do WhatsApp. Beleza? Valeu e até a próxima.